E hoje nós vamos ministrar sobre batatinha frita. 1, 2, 3. Com certeza. Quantos aqui já assistiram ou um episódio ou já assistiram a série toda aí? Levanta a mão. Uau! Quantos aqui não assistiram? Que legal, você vai saber um monte de coisa que eu vou dar um monte de spoiler hoje. Primeiro spoiler eu vou dar do jogo já, né? Não tem como. Por isso que eu dei um tempo já para você assistir. Entendeu? Por isso que eu não preguei logo na hora que lançou. Aí eu falei, vou dar um tempo para eles assistirem, né? Entendeu? Então quem não assistiu já vai saber de algumas coisas. Pode achar que uma coisa que eu ia falar que eu não vou falar, porque só fala lá no final da série. Mas é uma série interessante, tem pouco sangue. Entendeu? É uma série para você se divertir, né? Mas vamos lá. E essa série é sobre jogos, né? Você já viu pelo menos o trailer, né? E se você viu esse nome aí, Batatinha Frita 1, 2, 3, você que é muito mais velho, você sabe que brincadeira é essa. Eu não sabia que brincadeira era essa. Mas quando eu comentei, eu vou denunciar aqui, infelizmente, meu pai e minha mãe. Quando eu comentei com eles, e eles perguntaram, a série fala sobre o quê? Eu falei, fala sobre jogos, o primeiro negócio é até Batatinha Frita 1, 2, 3. Aí a mamãe virou pro papai e falou bem assim, Marco, lembra? Ele lembra. Aí eu falei, ixi! Tem tempo, hein? Porque eu não tinha a mínima ideia do que era essa brincadeira antes de assistir a série. E deixa eu explicar rapidinho como é que funciona o jogo da batatinha frita com 2, 3. Tá bom? Ó. E eu não estou fazendo propaganda da série não, tá? Se o Netflix está aí, me dá alguma coisa, né? Oferta na conta do Sal, na conta da igreja, né? Pela essa publicidade que eu estou fazendo. Tem uma boneca lá feia pra caramba lá, que fica assim. E um povo que está lá na linha lá de trás, resumindo a história, e eles têm que passar na linha que está atrás da boneca. Eles têm que vir correndo. E a boneca fala, batatinha frita, 1, 2, 3. Enquanto ela está falando batatinha frita, 1, 2, 3, o pessoal que está lá na linha, eles podem se mover. Quando ela vira, que eu não vou conseguir fazer igual ela faz, porque ela vira a cabeça sem virar o corpo, ela vira a cabeça, entendeu? Ela vira a cabeça e ela começa a olhar. E quando ela vira, as pessoas não podem se mover, porque senão elas são eliminadas da partida. Elas perdem esse jogo. Não vou falar o que é não, porque depois você vai saber. E aí tem um tempo de 5 minutos lá, e ela vai falando essa batatinha, vai virando, e o povo vai indo. E tem que ficar na estátua. E aí, se não ficava na estátua, ela via com o olho dela lá, que ela tinha assim, entendeu? E quando via alguém se mexendo, um sensor de calor lá, aí essa pessoa era eliminada do jogo. E não conseguia chegar lá. E aí, a pessoa era eliminada de duas formas. Ou se ela se mexesse, ou se acabasse os 5 minutos, e ela não ultrapassasse a linha lá, que estava atrás da boneca. Entenderam? Eu não sabia dessa brincadeira, mas muita gente já brincou disso. Nós vamos brincar disso um dia, vou juntar os meus discípulos, seus discípulos, meu amor. Vamos brincar de batatinha frita. Não sei quem vai fazer a parte da boneca, né, da cabeça, né? Mas aí pode ser uma pessoa tranquila fazer, tipo, batatinha frita, 1, 2, e virar assim, normal. Então, esse é o jogo. E eu vou falar alguns spoilers. Pastor, tá, mas você vai falar de batatinha frita 1, 2, 3? Calma, entendeu? Fazendo uma analogia com a série e com esse primeiro jogo específico, eu quero compartilhar com vocês sobre um caminho de vitória nessa noite. A palavra de Deus em Marcos 5, 27 diz assim, tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão e tocou em seu manto. A mulher do fluxo de sangue é uma história bastante conhecida por todos nós. Quem conhece essa história, levanta a mãozinha. Isso, todo mundo. Esses dias atrás o nosso pastor falou algo sobre ela, um dos pontos da ministração dele, conhecida na palavra, e que nos traz grandes ensinamentos, principalmente de como alcançar o nosso objetivo, que é, todo jogo você quer alcançar o objetivo de ganhar, entendeu? Ah, pastor, eu entrei só para participar, mas todo mundo quer ganhar, entendeu? Igual quando o cara chega lá no futebol, eu só vim para brincar, mas se ele ganhar, melhor, né? Perder, amém, mas se ganhar, melhor. Todo mundo entra com o seu objetivo. Assim como no jogo existia um caminho muito difícil para ser percorrido, porque você imagina, a pessoa só podia se mover quando a boneca falava.
A boneca virava a cara rapidão. Quando ela virava, você já não podia se mover. O jeito que você estava, você não podia se mover. Se parasse assim, tinha que ficar parado assim, ó. Tipo estátua, quer ver? Estátua. Perdeu, riu. Perdeu, que sentou agora. Perdeu. Estavam eliminados do jogo já. Meu Deus, perdeu também. Foi clamar a Deus na hora. Cadê? E eu quero falar com vocês de algumas semelhanças dessa mulher, da história dessa mulher com a série. Primeira delas, se você assistir a série, você vai entender que aquelas pessoas que estavam ali, participando desses jogos, elas eram mal vistas pela sociedade. Elas eram devedores, eram pessoas que faziam coisas erradas. Assim como a mulher do fluxo de sangue, ela também era desprezada pela sociedade. Todo mundo que tinha uma doença muito grave naquela época, lepra, e algumas outras que você vê na palavra, elas eram desprezadas. E fazia quanto tempo? Faziam 12 anos que aquela mulher ali, ela tinha um fluxo de sangue, né, que não parava. Então ela, naquela época, gente, não tinha absorvente, era para tomar, não conseguia tomar banho toda hora, não tinha máquina de lavar. Então você imagina, as roupas dela deviam ser sujas, ela devia cheirar mal. E ela, automaticamente, ela era desprezada pela sociedade. Assim, e era mal vista, assim como o pessoal do jogo. Uma outra coincidência, precisavam, tanto a mulher quanto o pessoal do jogo, urgentemente de uma solução para o seu problema. Todo mundo que entra no jogo, e aquela mulher que resolveu ir até Jesus, ela precisava de uma forma urgente de resolver o seu problema. Uma outra coisa, ela sofria um risco de morrer. Muitas daquelas que foram jogadas eram juradas de morte. E aquela mulher, se ela continuasse daquele jeito, ela já tinha gastado tudo que ela podia com os médicos. Ela iria fazer o quê? Ia acontecer o quê com ela? Ela iria... Participa comigo, que está aqui. A estátua acabou. Liberado a estátua. Entendeu? Ela ia morrer. Uma outra coincidência. Tanto a mulher quanto o pessoal do jogo, eles estavam dispostos a fazer o que for preciso para conseguir sua vitória. Como eu falei que ia dar spoiler, e aí eu falei que ia dar mesmo. Quando o pessoal percebe como é que é o jogo, eles fazem uma votação e sai fora todo mundo. Mas depois, o pessoal do jogo lá vai atrás de cada um. E 99% volta para o jogo. Mesmo sabendo que tinha um risco de morrer, no jogo e na vida real. Por quê? Porque eles precisavam fazer qualquer coisa para sair da situação deles. De repente hoje você está disposto a fazer qualquer coisa para sair da situação que você se encontra. Mas existe um caminho que você pode seguir para poder vencer a situação que você está vivendo. Pastor, minha vida está mil maravilhas, então aprenda esse caminho para se um dia você precisar passar, ou para aprender para ensinar para alguém. Mas sempre o Senhor quer nos ensinar alguma coisa muito importante. E uma última coisa, a única saída era o que estavam prestes a fazer. Como assim? A única saída da mulher e a única saída do pessoal que estava naquele jogo era fazer aquilo ali que eles iam fazer. Ou participar do jogo, ou a mulher dar um jeito e chegar até Jesus. Só tinha aquela saída. Então entenda já um negócio muito importante. Nós podemos ter muitas estratégias para poder nos livrar dos nossos problemas. Mas você só tem uma pessoa que pode fazer tudo por você, e ela se chama Jesus Cristo. Não existe outra pessoa que pode fazer algo por você. Mais à frente eu vou falar sobre isso com vocês. Mas o que nos faz deixar de alcançar a nossa vitória? Ou como que nós podemos alcançar ela? Como que nós podemos vencer esse jogo? Como que você pode, eu tenho falado isso em alguns saltos passados, como que você pode chegar ao fim da sua vida e dizer assim: eu combati um bom combate, eu acabei a carreira, mas eu guardei a fé? Como que você pode fazer isso? Como que você pode ter uma vida vitoriosa? E eu quero falar algumas coisas com vocês. Primeiramente, aquilo que te impede. O que normalmente te impede. Primeiro, olhar de reprovação. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Marcos 5:33.
Como eu falei a respeito do jogo com vocês, batatinha frita, 1, 2, 3. Quando a boneca via alguém que se mexia, essa pessoa era eliminada. Ela tinha, o olhar dela era o olhar de reprovação. Quando ela olhava para alguém e via que ela tinha errado, tinha se mexido, ela reprovava aquela pessoa. Assim como acontecia com o pessoal do jogo, acontecia com essa mulher. Ela sofria um olhar de reprovação da sociedade. Muitas vezes nas nossas vidas, na minha e na sua vida, nós não alcançamos os nossos objetivos, não é porque nós não temos capacidade, mas por muitas vezes isso acontece, pois o olhar das pessoas reprova a nossa caminhada. Entenda uma coisa muito importante, a palavra de Deus diz que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas, amém? Amém? Ou seja, tem uma galera ao seu redor aí, olhando como é que você se comporta. E muitos deles podem olhar para você com um olhar de reprovação. O Jonathan falou aqui algo muito interessante, eu não tinha combinado com ele isso. Sobre a questão dos contrapontos. Quando alguém pega e compra uma televisão de 15 mil reais e parcela em 24 vezes, essa pessoa, ela está fazendo certo porque ela está comprando um bem para ela. Mas se uma pessoa pega e em 24 vezes, sei lá, estabelece um propósito, ela e Deus, eu vou ofertar tantos reais todo mês, porque eu quero agradecer a Deus, não por uma campanha, nada, porque eu quero agradecer a Deus, eu quero honrar o Senhor com meus bens. Essa pessoa é louca, fanática. Por quê? Porque o olhar de reprovação, muitas vezes, impede você de fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Muitas vezes você não é tão desenvolto, vamos dizer assim, na igreja, ou tão mergulhado, porque você tem vergonha do que as pessoas vão falar. Pastor, ainda existe isso? Ixi, como existe. De repente, dentro da igreja, nem muito, mas no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua casa, na rua, você evita, você é aquele crente 007, agente secreto. Ninguém sabe que você é cristão, só você. Por quê? Porque você tem vergonha de expressar a sua fé. Antigamente, há pouco tempo atrás, faz tempo já que eu sou integral da igreja, e eu tinha vergonha de falar isso. Hoje todo mundo que me pergunta qual é a sua profissão, eu falo pastor. Aí tem uma pessoa que falou assim, não, sua profissão. Aí eu falei, pastor. Ah, é? Eu falei, é. Ao mesmo tempo que eu tenho que sentir orgulho disso, isso é uma responsabilidade também. Por quê? Porque a pessoa já vai me olhar diferente. Ó o pastor, não pode errar. Passou o cartão, não foi aprovado, está de terra. Entendeu? Não tem, tá? Entendeu? Mas as pessoas me olham com um olhar de reprovação, muitas vezes eu, a pastora. Ah, vocês são doidos. Trazer, tá por aí, né? Passando aí, né? Trazer o seu filho para essa chuva. Mas se fosse para a festinha do amiguinho, eu levava ele. Ah, mas a festinha do amiguinho, uma vez na vida, está na morte, pastor. Culto tem todo sábado. Sim, mas hoje pode ser o último. E mesmo se não for o melhor lugar aqui. E eu tenho um rancinho, um negocinho tipo assim, bem pequenininho, amor. De quem fala bem assim, ai, na igreja todo final de semana, ai, tem que ter meu tempo, né, para sair. Essa pessoa que tem um olhar de reprovação. Porque eu não vejo saída mais legal que isso daqui, gente. E de repente você fala bem assim, pastor, eu não sou assim não, eu gosto de ir para o shopping, gosto de ir fazer as coisas, mas outro dia. Porque tem gente que separa os dias que tem da igreja para, sabe por quê? Para fazer compra, para ir no shopping, só tem hoje para resolver isso. Mentira! Se você organizasse seu tempo, não ia ser só esse tempo. Eu sei que existem imprevistos, mas tem gente que tornou imprevisto regra. Eu não sei porque eu falei tudo isso, que eu não estava na lista da mensagem. Mas, voltando,
apesar de sermos rodeados por uma nuvem de testemunhas, ao mesmo tempo, precisamos saber, crer e declarar assim. Eu quero que você repita comigo. Diz assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. E é isso aí. Poxa. Ó, pastor, mas se alguém me reprovar aqui... Rapaz, presta atenção numa coisa muito importante. Você primeiro tem que passar pela aprovação de Deus. De Deus. Nessa onda que está tendo aí, de gente atacando os princípios cristãos, algumas pessoas começaram a postar: a sua religião não é acima da Constituição Federal. Não é mesmo, a minha religião não é não. Mas o meu Deus é totalmente acima da Constituição Federal. Totalmente. Pastor, se a Constituição Federal contradizer a Bíblia, nós obedecemos a Constituição, meu Deus. Ou obedecemos a Deus? Obedecemos a Deus. Quando Pedro e João se depararam diante do Sinédrio ali, com o sumo sacerdote, e o sumo sacerdote vira e fala bem assim: vocês não podem mais pregar sobre esse Jesus. Vocês estão proibidos. Ele estava diante de uma das maiores, que é a maior autoridade ali naquela região. E ele vira e fala bem assim: eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido. Importa mais obedecer a lei de Deus do que a lei dos homens. Aproveita que aqui no Espírito Santo é tranquilaço, tá? Aqui é tranquilaço, é sério. Aqui a perseguição é chifrinha. Perto do que está acontecendo em alguns outros estados. Entendeu? Mas eu estou torcendo para chegar um pouquinho aqui, só um pouquinho. Só um pouquinho, Daniel. Para ver quem é real mesmo. Porque vai chegar uma hora que nós vamos ser provados pelo fogo. E aí é na hora do fogo que vai saber quem é trigo, quem é joio. Pastor, eu tenho que ser esse negócio de trigo aí. Isso aí. Trigo na veia. Por quê? Porque você não pode deixar de conquistar aquilo que Deus tem para a tua vida, porque as pessoas vão reprovar a forma que Deus quer usar você, ou que Deus quer fazer algo através da tua vida. Se Deus falou para você acordar 4 horas da manhã para orar todos os dias, acorde 4 horas da manhã. Mas as pessoas vão falar que eu sou louco, é isso aí. Chamar a gente de doido, de louco nesse tempo é elogio. Amém? Eu não preciso correr não, na mensagem. Eu preciso voar. E eu achei que ia passar rápido essa parte. Segundo, que pode te impedir de conquistar a vitória: não conhecer o caminho. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de uma hemorragia. Marcos 5:25. No jogo, batatinha frita lá, Round 6, muitas pessoas não sabiam o caminho certo, não sabiam como é que era o jogo. Não entenderam como é que era. E aí foram eliminados do jogo. Pode ser que você não alcance a sua vitória, pois prefere ficar só no meio da multidão e fazer o que a maioria faz. Pode ser que você achou que a mensagem ia ser tranquila, né? Pode ser que você não alcance a sua vitória porque você não conhece o caminho para chegar nela. E Jesus está nessa noite te mostrando o caminho. Então acerte esse caminho abençoado. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Pode 1000 cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Para com esse negócio. A mesma coisa que o Jonathan falou, que nós repreendemos que o jovem não tem dinheiro, o jovem é próximo de Jesus. Também jovem é constante, em nome de Jesus. Esse negócio de acordar sendo Billy Graham e dormir sendo Anitta não vale a pena não. É sério. O que eu mais ouço das pessoas, principalmente, muitas vezes meus discípulos comentam comigo, alguma situação que eles precisam de ajuda, ou as pessoas mesmo vêm pedir aconselhamento: ah, pastor, semana passada estava muito bem, essa semana eu estou mal pra caramba. Gente, se fosse uma conta, uma dívida, mas muitas vezes nem é. A maioria das vezes não é.
Então seja constante. Não vive uma vida de altos e baixos. Não vive uma vida de que você vai se arrastar. Deus te chamou para voar. Que você correrá e você não se cansará. Então viva isso, poxa. Viva isso na tua vida. Conheça o caminho e prossiga no caminho. Amém? Amém, gente? Terceiro, não ficar parado. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos. E ao longo dos anos, gastou tudo que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Marcos 5:26. Interessante do jogo, principalmente do batatinha frita. 1, 2, 3, tem que falar tudo, né? Vou falar só batatinha, você vai entender, tá? Principalmente do jogo da batatinha, é que você, em determinado momento, tinha que ficar parado. Mas quando a bonequinha começava a falar batatinha frita, 1, 2, 3, você tinha que se mover muito rápido. Rápido, rápido, rápido. E quando ela virava o rosto, você tinha que parar rápido. Enquanto muitos, no jogo ali que estava acontecendo, ficaram parados porque estavam perplexos dos participantes que iam sendo eliminados de uma forma muito cruel, tinha um velhinho que eu não vou falar muita coisa, mas tinha um velhinho que enquanto estava todo mundo desesperado, ele conhecia o jogo. O pessoal falava bem assim: a boneca, batatinha frita ali. Aí ela virava ele. E o pau quebrando do lado dele, o negócio, aí ele. E ele ia, batatinha, ele. E ele ia bem assim mesmo. Lentinho, velhinho. Entendeu? Sabe? A mulher poderia ter ficado parada do fluxo de sangue. Pois olha o que nós acabamos de ler, o tanto de dificuldade que ela passou. Gastou tudo que tinha, foi para a mão de vários médicos, fez muita coisa, mas ela resolveu. E ela escolheu viver uma outra coisa. Ela escolheu não ficar parada. Amém? E assim como toda série que a gente assiste na Netflix, ou em outras plataformas, ou de streamings, eu queria que você ficasse de pé rapidinho. Porque você aprendeu nessa noite, está aprendendo o que te impede para conquistar a sua vitória. Então entenda uma coisa muito importante: não fique parado no caminho por causa de um olhar de reprovação. Se Deus te chamou para fazer algo, faça. Se Deus te chamou para ser um maluco dentro da sua escola, seja. Se Deus te chamou para ser um doido dentro da sua faculdade, seja. Não pare. Uma outra coisa que nós precisamos entender, como nós acabamos de ver aqui, além do olhar da reprovação, é que você precisa conhecer o caminho. Conheça o caminho. Porque quando você não conhece ele, você passa por dificuldades. Então conheça o caminho. E se você ficar parado, você não vai ganhar o jogo. Você não vai conquistar a sua vitória. Então, essas três coisas são aquelas que normalmente te impedem. Mas existem algumas coisas, Luiz, que vão fazer você alcançar a sua vitória. E na semana que vem nós vamos falar sobre elas.